Capítulo 10. O Crocodilo das Sombras. A raiz do horror. O ar no interior da antiga instalação de pesquisa subterrânea era denso, pesado com o cheiro de mofo, metal enferrujado e o pó de décadas de abandono. Lá fora, o uivo do vento, que castigava a superfície, era apenas um sussurro abafado, incapaz de penetrar a profundidade daquele lugar esquecido. O professor Soitbamba caminhava por seus corredores labirínticos, o eco de seus próprios passos nos pisos de concreto rachado sendo o único som audível. Ele buscava não apenas respostas, mas a própria raiz de tudo, o Kagevani original. Cada sala que ele passava carregava a história de experimentos fracassados, de um conhecimento perigoso que havia escapado do controle. O som de equipamentos antigos e danificados, derrubados e enferrujados, espalhados pelo chão, criava uma sinfonia macabra. Bamba sentia o ar se tornando mais denso e frio à medida que avançava. Um frio que não vinha de um defeito no sistema de ventilação, mas de uma presença latente. Um odor forte e putrefato, como carne em decomposição, começou a impregnar o ambiente, misturando-se ao cheiro de metal e mofo. Ele chegou a uma câmara circular imensa, o coração da instalação. O silêncio ali era quase absoluto, um vácuo que parecia sugar o som do ambiente. Apenas o bater forte do coração de Bamba e o sutil zumbido de sua lanterna pareciam existir. Ele sabia que estava perto. A presença da criatura era quase palpável. Então, veio. Não emergiu de uma fenda nem de uma porta. Simplesmente se materializou das sombras mais profundas da câmara. O som de algo grande e pesado se arrastando no concreto áspero, um arrastão lento e pesado, preencheu o silêncio. Não havia luz para revelar sua forma inteira, apenas o vulto de algo colossal se movendo através da penumbra. Era o Kagevani, o crocodilo das sombras. A criatura era imensa, sua pele rugosa e escamosa, como de um réptil primordial, raspando no chão com um som seco e áspero. Seus passos eram pesados e retumbantes, fazendo o chão vibrar levemente. Bamba percebeu a massa escura de seu corpo, uma forma que lembrava a de um crocodilo ou lagarto gigantesco, mas com uma aura de escuridão viva que a envolvia. De repente, um som seco de mandíbula se abrindo. Um clec estrondoso revelou a vastidão de sua boca, repleta de dentes afiados e pontiagudos. O odor de podridão e morte que emanava dela era nauseante, queimando as narinas de Bamba. O mais aterrorizante, no entanto, não era sua forma, mas a sua habilidade. O ar ao redor da criatura parecia se distorcer, e sua própria sombra, densa e profunda, parecia se estender, crescer e se mover de forma independente, envolvendo pilares de concreto e paredes como tentáculos líquidos. Quando o Kagevani se movia, ele parecia deslizar para dentro das sombras, o som do seu corpo colossal se desvanecendo e ressurgir em outro ponto da câmara, o arrastão recomeçando de um local inesperado. O Kagevani, o protótipo de todos os horrores que Bamba havia encontrado, estava ali, e parecia reconhecê-lo. Um rosnar baixo e gutural, quase um murmúrio de rancor, emanou da criatura, dirigido especificamente a Bamba. Não era o rosnar de um animal selvagem, mas de algo que possuía uma inteligência primária, uma memória de uma conexão compartilhada. Bamba, apesar do medo, não hesitou. Ele começou a recuar, seus passos rápidos e calculados no piso de concreto, mas sem correr em pânico. O Kagevani o seguiu. O som de seus passos pesados e rasposos atrás dele, ora próximos, ora distantes, conforme a criatura se fundia e ressurgia das sombras. O raspar de suas garras no concreto ecoava na câmara, criando uma sinfonia de perseguição. Ele se lembrou do passado, das memórias fragmentadas, o zumbido de máquinas antigas, o chiado de monitores de laboratório, as vozes ansiosas de cientistas em conversas apressadas, um
experimento de regeneração, um novo tipo de matéria. Uma risada histérica, um grito de alerta e depois o silêncio. Um experimento que havia dado errado, criando algo que não podia ser contido. O Kagewani se materializou bem à sua frente, bloqueando a saída. O cheiro de podridão era esmagador. O som de suas mandíbulas se abrindo com um clack úmido era ameaçador. A criatura não atacou imediatamente, apenas observou Bamba com uma presença opressora. "Você me reconhece?" Bamba murmurou, sua voz calma. Embora a sua respiração estivesse ofegante, ele podia sentir o frio cortante que emanava da sombra da criatura, um frio que parecia sugar toda a luz e o calor. O Kagewani soltou outro rosnar baixo e retumbante, quase uma resposta. Sua sombra se estendeu, uma massa viscosa e escura que tentou envolvê-lo, o som sutil de algo pegajoso se arrastando no ar à medida que se aproximava. Bamba desviou, roçando a sombra fria que parecia drenar sua energia. Ele sabia que essa criatura era a fonte. Todas as outras manifestações, a Doba, a Ryoga, a Izai, a Setsuzan, a Koako, eram fragmentos, extensões ou reflexos dessa entidade primordial. Ela não era um animal, mas um conceito materializado. A própria sombra da existência, um horror nascido de uma intervenção humana. Bamba precisava de luz, muita luz. Mas o laboratório estava em ruínas, a energia cortada há décadas. Ele precisava de uma fonte concentrada, algo que pudesse quebrar a ligação da criatura com a escuridão. Ele se lembrou de uma ala do laboratório que guardava geradores de emergência, embora há muito tempo inativos. Guiado pela memória do layout da instalação e pelo eco dos passos pesados do Kagewani atrás dele, ele correu. O som de seus tênis raspando no chão era apressado, a respiração ofegante em seus ouvidos. Chegou a uma sala empoeirada, cheia de máquinas antigas. O Kagewani surgiu das sombras na entrada, bloqueando sua saída novamente. O rugido da criatura era alto e furioso, sentindo a intenção de Bamba. O raspar de suas garras no concreto se intensificou. Bamba procurou o painel de controle. Seus dedos se moveram rapidamente, limpando a poeira e tateando os botões. Ele sentiu o cheiro metálico de eletricidade estática no ar. Ele ligou o interruptor principal. O som de um motor antigo engasgando preencheu o ar. Um zumbido lento e gradual que crescia em volume. O Kagewani, percebendo a ameaça, avançou. Sua sombra se estendeu, tentando envolvê-lo por completo. O som do ar sendo sugado para a sombra era audível. Mas, então, as luzes de emergência da instalação, alimentados pelo gerador recém-ligado, começaram a acender, uma por uma, com estalos elétricos e um zumbido constante. Não eram luzes fortes, mas eram suficientes para inundar a câmara com uma luminosidade fraca, mas constante. O Kagewani soltou um rugido de fúria cega, que reverberou nas paredes da câmara. Sua sombra, antes vasta e fluida, começou a se contorcer, a recolher-se sobre seu corpo com um som de crepitar abafado. A luz fraca parecia queimá-la. A criatura, feita de escuridão, era vulnerável à luminosidade. Ela tentou avançar, suas garras estalando no concreto, mas seus movimentos estavam mais lentos, desordenados. O odor de podridão se intensificou, misturado com um cheiro de ozônio e algo queimado, como carne chamuscada. Bamba, exausto, continuou a manter o gerador ligado. O Kagewani recuou, o som de seu corpo colossal se arrastando para as sombras mais profundas da câmara, onde as luzes não podiam alcançar. O raspar de suas garras diminuiu. O rugido se tornou um lamento distante, até que o silêncio retornou. Apenas o zumbido constante do gerador e o cheiro residual de ozônio e podridão permaneceram. A criatura não havia sido destruída, apenas repelida.
Ela se escondera à espera. Bamba sabia que sua luta contra o Kagewani original estava longe de terminar. Ele havia encontrado a fonte, a essência do horror que havia perseguido a humanidade em suas diversas formas. Ele saiu da instalação, deixando o laboratório subterrâneo para trás. O ar fresco da superfície, com o seu cheiro de terra e vento, era um alívio bem-vindo. Mas o peso do que ele havia descoberto era imenso. Ele carregava a verdade sobre a origem dessas criaturas, uma verdade que o ligava a elas de forma irreversível. Sua missão não era apenas investigar, mas confrontar a responsabilidade humana por ter despertado esses horrores. A jornada de Soichi Bamba havia atingido um ponto de virada, e o futuro reservava encontros ainda mais perigosos com as sombras que ele mesmo havia ajudado a libertar.